Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Pronto para falar de fantasmas? Mais ou menos, né? Pronto a gente não tá. Tentar me lembrar, né? Na real, a gente estava mais pronto do que o filme. Talvez. Pois é. Hoje a gente vai falar de Presença, filme que chega aos cinemas agora nessa quinta-feira, dia 13 de abril. Novo filme do Soderbergh, do Steven Soderbergh, que há poucos dias lançou outro filme aqui nos cinemas, né? Que é o Código Preto. Também um diretor conhecido, ele é o cara daquela franquia do 11 Homens e um Segredo, já ganhou Oscar por Traffic. Lá atrás começou como um cara indie, né? Com Sexo, Mentiras e Videotape. Tem uma carreira bem eclética, né? E agora se aventurou no universo dos filmes de terror, com esse filme que tem uma parada um tanto quanto inovadora. Não sei se já foi feito ou não, mas acho que assim, numa escala maior, eu não lembro, que é um filme do ponto de vista do fantasma, assim, tecnicamente falando mesmo, não só a história do fantasma. Mas antes, eu queria só lembrar de pessoal seguir a gente nas redes, né? A gente tá com um perfil novo já faz um tempo agora, que é no Instagram, que é o @cpop.podcast. No YouTube é o canal do Correio do Povo, Correio do Povo Play, e no site do Correio do Povo também, só da busca ali no Cpop, nos podcasts. E também, claro, no seu tocador de streaming preferido, seja no Spotify, na Apple ou outro do gênero. Agora sim, vamos subir a trilha e vamos falar aí de Presença. Bom, Márcio, como eu disse, né, o chamariz desse filme era a proposta de tu filmar tudo a partir da visão do fantasma, né? Ou seja, o fantasma nunca aparece. Era uma ideia interessante e a trama até não tem muito o que falar, né? Uma família que se muda para uma casa que que tem um Gasparzinho. Que tem um fantasma. Tem um Gasparzinho. E a partir disso a história se desenvolve. Tem spoiler, a gente... Tem spoiler. Tem spoiler. Nem sei se a gente vai falar no spoiler, mas podemos falar lá adiante, né? Tem spoiler. De qualquer forma, acho que eu começo te perguntando o seguinte: dada a expectativa de uma ideia original, né? O que tu achou aí do Presença? Gostou, não gostou? Eu acho que ele é uma ideia que tem uma narrativa como encheção de linguiça, assim, sabe? Tipo, eu acho que não sei se foi essa a lógica da história, assim, mas me parece que o Soderbergh teve uma ideia de fazer o filme do ponto de vista do fantasma, para fazer alguma coisa um pouco diferente, e a partir daí ele resolveu construir a história, e a história me parece ser um mero complemento, assim, tanto a história quanto os próprios personagens, né? Como o Carlos falou, a história de uma família que se muda para uma casa que tem uma entidade ali, um fantasma. A gente vê todo o filme do ponto de vista do fantasma, então tu começa com a câmera e andando pelos cômodos da casa, descendo, subindo, vendo a família chegar, daí começa a ver a dinâmica daquela família, né? A família tem problemas, vários problemas, né? A filha vem de um trauma, perdeu as amigas, duas colegas de escola morreram, aparentemente por overdose. O filho é um atleta, né, super competitivo e meio escroto, ou completamente escroto. Muito competitivo e meio babaca. A mãe parece que está envolvida numas tramóias ali que não deixa muito bem claro, e para mim esse é o grande problema do filme, assim. Ele te mostra uma família completamente disfuncional, e o fantasma até é um pouco representação disso, assim, com vários problemas entre eles, ou ele sozinho, assim, eles não conseguem se conectar, se conversar. O pai tenta com a menina, funciona em alguns momentos, mas aí vem um guri, desconstrói tudo ali. A mulher preocupada muito mais com o filho, que é o cara que tá dando certo na carreira escolar, assim, na vida escolar, e dá meio que deixa a menina de lado, que é uma menina meio problemática e tal. Só que o filme não aprofunda nada desses temas, assim, nem os personagens, nem as tramas e nem a história do fantasma. O fantasma que começa como uma coisa interessante, né, que é aquele ponto de vista do fantasma ali,
A partir de determinado momento, acho que a gente até conversou na saída, tipo, tu esquece que tem um fantasma ali, que aquela câmera é o fantasma. Eu tava vendo uma entrevista com o Soderbergh falando sobre o filme, e ele disse que até a transição de uma cena para outra, que não é um plano sequência, como tá na moda agora, né? Tem umas transições de uma cena para outra, em que tem uma tela preta. E ele disse que ele usou o tempo da tela preta para representar o tempo que transcorre entre uma cena e outra. Ninguém percebe isso, né? Só ele falando. Se ele tipo, não deu tutorial... Quando tu não tem o tutorial, tu não sabe. Quando, tipo, a transição fica uma tela preta por pouco tempo na tela, que passou pouco tempo. Quando fica uma tela preta maior, que o tempo transcorrido foi maior, assim. Então me parece que a ideia, o conceito é todo muito interessante, mas ele não amarra com a narrativa, com a história do filme. O filme não te traz medo, o filme não te traz ansiedade, o filme não te traz nem curiosidade para saber o que está acontecendo, né? Porque ele começa de uma forma muito lenta, muito minimalista, contemplativa, e daí depois na parte final parece que meio que tudo acontece num turbilhão, assim. Dentro de uma casa, que é onde o fantasma tá, né? No fim a gente descobre que a vida além de morte é um isolamento social, né? Tu ficar dentro de uma casa preso sem poder sair. Mas nada é muito explicado, nem a dinâmica do fantasma, nem a dinâmica da família, por que algumas coisas acontecem e outras não acontecem, e fica só um filme como um exercício de cinema, assim. Depois eu vou falar um pouco do que o Soderbergh falou sobre essa história do filme de terror e por que ele entrou nesse gênero agora, e eu acho que talvez isso explique um pouco por que ele fez isso da maneira como ele fez isso, embora eu não tenha achado que tenha funcionado. Eu acho que ganha umas estrelinhas aí por tentativa e erro, né, por pelo menos tentar apresentar algo diferente, assim. Pois é, eu acho que para mim a grande decepção é que parecia uma boa ideia, que faltou uma boa resolução, né? E a gente falava aqui há pouco tempo do Ruptura, né? Como um dos méritos do Ruptura era ter boas ideias e conseguir aproveitar, né? Tipo assim, às vezes uma boa ideia tu sustenta num... Agora, vai ter eu tava conversando com a Flávia outro dia, nossa colega aqui, Flávia Simões. Tava falando dos curtas do Fantaspoa. E que às vezes é isso aí, tu tem uma boa ideia que não vai dar tanto, sustenta um curta. Foi exatamente o que eu pensei. Foi exatamente o que eu ia falar depois. Talvez desse um bom curta-metragem. Isso aí, seria um bom curta. Mas ele não segura tanto, assim. E essa parada dele ser em primeira pessoa, né? Com 10 minutos, te parece que é só um plano sequência, sabe? Em momento algum eu tô achando que é o fantasma que tá ali. É uma câmera que está perto da família. A única coisa que me deu nos primeiros 15 minutos, pelo menos, era alguma curiosidade. Como a câmera nunca fica muito perto, eu te confesso que eu passei os primeiros 10, 15 minutos tentando confirmar. Será que é a Lucille mesmo ou não é? É um fantasma tímido, né? Ele não se aproxima muito. Eu não tinha visto o elenco. Hoje em dia eu estou tentando ter menos informação possível de cada filme, porque os trailers estão entregando demais. Então, assim, e desse eu fui só pela ideia, não sabia nem qual era o elenco. E aí eu olhava assim, será que é a Lucille? Não é a Lucille? E como a câmera fica de longe, né? O meu entretenimento era descobrir se era ela ou não. É a Lucille. Ela é a grande cara conhecida do filme. Foi curioso para mim um pouco também, porque assim, eu recém vi a gente tem agora até um C-Pop Express do Código Preto, que é um filme bem recente agora do Soderbergh. Aliás, esse aqui no IMDb o presença tá como do ano passado, mas eu não sei se lá fora ele saiu ano passado. Ele estreou em janeiro. Mano, já é 2025 igual, 2025. Né? Mas igual, ele tá aqui, tá como 2024. Tem muito filme, não sei se é o caso desse, mas teve muito filme que foi feito e que foi sendo empurrado com a barriga por causa de pandemia. Esse filme, aliás... Mickey 17 foi um caso. Né? Esse filme, aliás... Bom, deixa eu chegar um pouquinho na frente que a conexão fica melhor. O Código Preto é um filme charmoso, é um filme elegante. Além de ser bom, ele é um filme charmoso. Que é uma característica de vários dos filmes do Soderbergh. Tu pode gostar ou não do 11 Homens e um Segredo, mas pô, é um filme charmoso ali. O George Clooney, o Brad Pitt, a Julia Roberts. É um filme legal de tu ver assim. Lá atrás, o próprio Sexo, Mentiras e Videotape, que imagino que
toda essa galera millennial não viu, né? Um filme, sei lá, dos até anos porque 80, ele não está disponível no streaming, em lugar né? nenhum. E não é que ele sempre faça esse tipo de filme. O Traffic, que eu gosto bastante, não tem nada de elegante. É um filme muito sisudo. E eu vi há poucos dias comentei contigo, né? O Kimi, que é com a Zoe Kravitz, tá no Max. Kimi... Tem um subtítulo horrível desses. Alguém está escutando. Procura como assim. Kimi. Procura como Kimi ou procura como Zoe Kravitz lá. Que também, eu não gosto da primeira metade, mas a segunda metade tu vê o diretor ali. Tu vê a cara do diretor no jeito que ele filma, no ritmo do filme. De novo, nessa coisa espertinha. Esse filme aqui, ele parece assim... um piloto automático total, assim. Me parece que ele não soube trafegar pelo gênero do terror. Assim. Eu acho que é isso. Eu acho que é mais do que um piloto automático, alguém tentando tatear ali porque, no assim, gênero. Ele definitivamente... Ele tá... se ele for classificado, ele vai ser classificado como um filme de terror, mas eu acho que ele é um drama de fantasma, porque assim, ele não dá nenhum medo, ele não dá nenhum susto. O fantasma... A partir do momento, na parte dos spoilers, a gente vai chegar nisso. A partir do momento da resolução, tu fica pensando, se o fantasma já sabia essa resposta, por que ele não fez isso no começo do filme? Então, assim, de novo, uma boa ideia para mim que foi desperdiçada, sabe? O diretor falou, assim, que... Não sei se tu quer entrar na parte dos spoilers para falar eu acho que antes, assim, tá. Ele estava comentando que perguntaram para ele o que ele acha, alguma coisa na linha do que ele acha de inovador, o que pode fazer diferente, e ele respondeu que o que tem surgido de inovação no cinema hoje é na linha dos gêneros de terror, assim. Ele não citou nomes. E tem razão. Ele não citou nomes, mas eu imagino, né? Jordan Peele, Ari Aster, enfim, todos esses caras aí. E que se ele tivesse que dar um conselho para algum diretor, fosse entrar nessa área, que é a área onde, além de estar crescendo, é uma área que tu tem condições de inovar. Então eu acho que é a tentativa dele. E é uma área barata. Esse filme é um filme muito barato. Exatamente. Né? Então eu acho que é a tentativa dele de entrar nesse mundo. Como foi o primeiro, talvez seja meio que um exercício de direção para saber onde é que pode ir, o que pode fazer e tal. E talvez, não sei se nem a partir da recepção desse filme, mas do que ele conseguir organizar daqui pra frente, talvez ele surja com filmes mais elaborados, mais prontos, mais, enfim. Não, esse me parece ser muito isso, assim, de uma pessoa que tá entrando no ramo e tá tentando descobrir o que dá pra fazer. Eu ia te comentar, eu me esqueci de fazer o gancho ali. O Kimi é um filme pós-pandemia ainda com cara de pandemia, assim, né? Esse é muito cara de... Ele não foi feito durante a pandemia, mas ele tem toda a cara, assim, de um filme ali de 2020 e 2021, né? É praticamente... acho que tudo é interno. É que assim, né? Quase nunca tem muita gente. A gente saiu do isolamento social, mas o isolamento social ainda não saiu da gente, né? Então ainda tu tem esses efeitos rebotes daquela época mesmo, sei lá, livro, disco, filme, tu ainda tem muita produção, mesmo sendo feito depois do período da pandemia, mas que reflete ainda aquele momento. E parando para pensar isso que tu falou da questão da família, né? Ele vai dando pistas de quais são as disfunções daquela família, mas ao mesmo tempo, se a primeira pessoa representa ali o fantasma, e representa, é um fantasma meio desinteressado, né? Que, tipo, ele vai ali, pega uma frasezinha aqui, pega uma frasezinha ali, aí a menina vai tomar banho, ele troca os livros de lugar. Ele arruma os livros. Ele arruma os livros. Queria um fantasma daquele pra arrumar minha casa. Tipo assim... Chegava em casa, tá tudo lavado lá agora. Até quando tu falou assim, é uma entidade, talvez o termo correto seja isso, mas assim, ele não é um demônio, ele só tá ali, né? Embora ele faça umas coisas meio poltergeist. Da maneira como tu filma, tem uma parte... Bom, acho que agora a gente pode entrar no spoiler. Vamos subir a trilha dos spoilers aí. Então, tem uma parte que realmente começa a jogar, o fantasma começa a jogar coisas e botar coisas no chão e quebrar, e é um momento que a família se dá conta que a guria é a primeira que percebe que tem alguma coisa ali, mas a família meio que duvida dela e tal. A presença. A presença. E daí, quando a família se dá conta, quando eles têm um ataque de poltergeist, assim, começa a quebrar tudo, aquilo ali, dependendo do filme, é um momento
de tensão, né? Já faz uma invocação do mal. Ali não, parece realmente o fantasma encheu o saco de tudo e resolveu botar a louca e quebrar tudo. Mas tu não vê uns vídeos... Volta e meia tem esses videozinhos do Instagram que tu começa a rodar um pra baixo e quando tu vê tu tá 5 minutos vendo o vídeo. Um deles era isso, assim, mas de piada. Tipo assim, o fantasma de madrugada. O fantasma de madrugada não tem nada pra fazer, ele... puxa uma cadeira. Vou puxar essa cadeira. Vou abrir uma porta. Vou fazer que nem um gato, vou derrubar um... Tem que criar uma rede social pra fantasma, né? Pra espantar o cara, e a gente não falou até porque talvez pudesse incorrer em spoiler. Tem um outro personagem que entra na história que é o amigo do filho, né? Um amigo do irmão da guria. O irmão da menina. O Ryan. Que ele só parece ser um outro babaca que nem o irmão ali. Mas mais adiante, aí a parte do spoiler, tu vai descobrir que ele é o serial killer, que ele matou as outras 2 meninas e o fantasma vai tentar impedir ele de matar. Cara, se o fantasma foi morto por ele, por que o fantasma esperou, cara? Mas nem isso fica muito claro, né? Dá a entender, mas tu não fica claro que o fantasma... Ele fala, eu matei as outras 2. Não, ele matou as outras 2, mas não que o fantasma é uma das outras 2. A gente assume que pode ser, mas não fica claro isso. Aí, assim, eu acho que não. Imagino, a gente conversou que não. Daqui a pouco tem uma outra interpretação. Daqui a pouco a gente só foi burro. Mas eu vi gente saindo da cabine de imprensa que a gente foi... Porque no final o irmão se sacrifica para salvar a irmã, né? Ele vê que o cara vai matar e aí ele tenta empurrar o cara, os 2 caem da janela e morrem. Eu vi gente achando, e aí aparece, né? A mãe tá ali para se despedir da casa e vê ele no espelho, ou sente ele aparece no espelho. Teve gente achando que era ele o tempo todo, o que para mim não faz nenhum sentido, porque ele tá ali, inclusive, quando as coisas estão se mexendo. Sim. Ele interage com as outras pessoas, não é o sexto sentido que tu para pensar e diz assim, caramba, o Bruce Willis nunca falou com ninguém a não ser um menino. Ali não, né? Não. É só pra dar, que tem um espelho antigo na casa e que eles falam que o espelho antigamente era diferente, tinha uma outra camada, era feito de outra forma, enfim. Eu acho que foi só pra dar um fechamento do espelho, porque a menina fica muito tempo olhando pro espelho quando ela chega na casa. Teve uma galera de influencers que ganhou o kit, né? Que Vem uma das coisas do junto. kit, era o espelho e a câmera. Eu não sei se eu ia gostar de ganhar um espelho de um filme de terror, né? Não sei. De qualquer forma, não ganhamos. Se quiserem nos mandar... o Carlos devolve. E o filme tem uma outra camada ali que também, como tudo nele, acho que fica mal resolvido ou mal explicado, que é a questão da misoginia ali, da forma como o Ryan, que é o amigo do irmão, esse da menina, resolve ter um relacionamento com essas meninas e ele mata essas meninas depois por causa de uma questão de poder, ali, de ele poder dominar as meninas que estão drogadas, não pode se defender, enfim, ele bota uma película fina sobre o nariz e a boca para matar as meninas sufocadas, assim. Então tem toda essa questão de masculinidade tóxica também, que o irmão representa também quando ele conta uma história do que aconteceu na escola, mas ao contrário do adolescente, da adolescência, na verdade, a série da Netflix, em que tudo isso fica muito bem explicado e muito bem costurado, nesse filme parece que a história é jogada no meio, justamente como aquilo que eu falei no início, para justificar toda a trama. E, tipo, não se sustenta, assim, porque... nem a história, o background do Ryan é muito explicado, nem a história dele com as outras meninas também, e daí parece que as coisas vão acontecendo por acaso, ele é tudo desenvolvido dentro daquele núcleo familiar que é pra fechar todas as pontas. Então o cara conhecia as meninas, que era amiga da outra menina, daí ele vira amigo do menino, e tipo, meio que tudo coincidentemente acontece ao mesmo tempo para que a gente possa ter aquela história contada apenas dentro daquela casa, assim. E o que seria mais interessante, talvez o fantasma ali, tu ter uma percepção um pouco diferente de quem é aquele fantasma, o que ele tá fazendo, nada daquilo. O fantasma é uma câmera que de determinado momento resolve interferir com a história, como se o diretor resolvesse interferir com a história para mudar os rumos do que estão acontecendo. Só que mesmo essa... A menina fala, né? Ela acha, pelo menos, que aquela presença pode ser a amiga dela. Ela acha, mas é ela achando que... né, é a opinião dela. Assim, é uma hipótese. É uma hipótese, porque até onde mostra no filme, não é a casa que a menina morava. Então, por que o fantasma foi parar naquela casa? Não sei. Descobriu que a família ia comprar aquela casa, daí se mudou com antecedência. Tipo, pegou carona no carro e foi junto. Ficou junto, assim. Mas ele tá antes lá. Antes dele se mudar, ele tá na casa. Porque quando começa o filme, a casa tá fechada e o fantasma tá circulando lá dentro. Ele já tá ali preso dentro daquela casa. Por quê?
Eu não sei. Daí tem uma cena no começo também, que os caras estão pintando a casa e um dos pintores diz, eu não quero entrar naquele... Não quero entrar nesse quarto. Também não fica claro. Tem uma vidente que de uma hora pra outra surge e resolve ajudar a família. Mas daí sai correndo da casa, porque tem medo do fantasma. O fantasma é um fantasma mau, né? Cara, então assim... Enfim, a gente tenta salvar o filme, tenta dar elementos para que a gente consiga... sustentar tudo aquilo ali que está acontecendo. No momento que tu começa a parar e pensar na história, nada funciona, assim. E vai ser mais um daqueles filmes que daqui a 6 meses tu não vai lembrar que viu, né? Talvez ele fique como ideia, né? Mas não como resolução. Não. Então já aproveita aí no embalo e dá a tua cotação, quantos fantasminhas? 2,5. Tem uma ideia interessante, tem um visual que não é ruim e tal, tem uma trilha sonora legal, do pianinho ali que começa o filme, mas de resto eu acho que faltou muito para ele ser um filme bom. Assim. Dei 2,5 também, então fechamos aqui, podemos ir para as dicas. Eu sei que o Márcio estava pronto para dar dicas da semana, mas hoje eu vou pegar no contrapé. Vamos fazer uma dicas homenagem. A gente está gravando na dia 2, né? Quarta-feira, dia 2. E hoje teve a notícia da morte do Val Kilmer, né? Val Kilmer. Morreu de Morrison de novo. E então eu vou te pedir dicas de filme do Val Kilmer. A nossa singela homenagem. Pra mim, o grande filme... Pelo menos o que me marcou mais foi The Doors, assim, né? Até um colega nosso aqui estava comentando o quanto ele encarnava o Jim Morrison naquele filme. E realmente, assim, ele não só assumiu na tela, como fora da tela também ele era o Jim. Ele atuava como o Jim Morrison nos bastidores, que é para encarnar o personagem e tal. E foi um filme que marcou muito a minha adolescência, lá no começo dos anos 90. Fui ver no cinema, depois vi várias vezes ao longo dos anos, assim. Então, ele entra e sai dos streamings. Às vezes ele está no Prime, às vezes ele sai do Prime, fica um tempo fora, depois volta, depois fica só para aluguel. Então é um filme meio arisco, assim, não é um filme que fica muito tempo, mas um filme do Oliver Stone, na verdade. Tu lembra tinha uma revista de cinema nessa época, né? Muito tempo atrás, a 7, que a capa desse filme, eles fizeram uma montagem que era meia capa a cara do Jim Morrison e meia do Val Kilmer, né? A do Jim Morrison era meio preto e branco e a dele era meio alaranjada, né? Que o filme parece que tu tá chapado, né? E era... Ali parecia uma semelhança física até. Mas é que não tem, né? Se tu for ver os dois, eles não são parecidos. Mas ali parecia. Tu olha ele, tu parece que é o Jim Morrison. Assim. Eu tinha um vinil do filme que era a cara do Val Kilmer, na verdade, essa cara alaranjada, que eu acho que era o pôster do filme da época, assim. E não tem uma semelhança física. Tem um lábio muito mais grosso, o Val Kilmer, tem outro tipo de... Ele é até loiro, eu acho, né? O Val Kilmer é loiro. O Jim Morrison não, era outro biotipo, assim. Mas o jeito como ele encarnava o personagem era muito forte, assim. E daí o outro, eu acho que é aquele Fogo Contra Fogo, né? Que ele faz Fogo Contra Fogo, que é ótimo com o De Niro e o Al Pacino. Ele é coadjuvante, ele é amigo do De Niro. Ele é amigo do De Niro, ele é da gangue do De Niro. Da gangue do De Niro, assim. Esse é um filmaço. É um filmaço, do Michael Mann, né? Michael Mann, assim. Melhor cena de tiroteio que eu vi em qualquer filme. Tava no Mubi, acho que tava no Max ele tempo, ele também fica se der uma procurada, Fogo Contra Fogo. É que tem outro com esse mesmo nome, né? Fogo Contra Fogo não é o melhor título também, é Hit, né? Em inglês. Mas ou bota por De Niro, ou bota por... Mas Fogo Contra Fogo, acho. É muito foda esse filme. E é outra dica, né? Eu já sei as dicas que o Carlos vai dar, então eu consigo né, ir pelo lado, assim. Que é o documentário do Val Kilmer, né? O Val, que acho que a gente até fez programa. A gente fez um programa. A gente ainda não fazia em vídeo, mas tá em áudio. A gente fez um programa sobre ele, que é o documentário que conta a história do Val Kilmer, e especialmente um período depois que ele teve problema, que foi câncer na garganta, eu acho, né? Mas ele morreu de pneumonia, né? A informação que você tem. Teve câncer na garganta, até ele perdeu a voz, né? Porque teve que fazer um procedimento, então ele falava com aqueles aparelhos aqui. E foi um momento muito dramático dele, que ele passou por tudo aquilo e depois acabou voltando e ainda fazendo alguns filmes e tal. Mas são os três que eu citaria, assim, para entender um pouco da carreira dele. Eu tô olhando aqui, claro, tem os mais óbvios, né? Ele era não era o vilão, né? Ele era o antagonista do primeiro Top Gun, né? O Iceman. Era o Tom Cruise e ele faz uma participação
No Maverick. bem emocionante no Maverick, que ele já assume esse lado que já estava com problemas ali. Tem um filme muito ruim dele que eu tenho curiosidade em rever, que eu nunca revi, que é o Batman Eternamente, né? Sim. Que no documentário ele fala de tudo. Todos Porra, era a chance de vestir, né, a máscara do Batman, mas não prosperou, né? Ele ficou só depois o George Clooney assumiu. Tava vendo aqui outros filmes, tem um que faz muito tempo que eu não vi, mas eu lembro que quando eu vi, quando eu era mais novo, gostei, era um Bang Bang, que é o Tombstone. Não sei onde é que tá. Mas assim, o meu favorito, porque assim, o Top Gun pra mim é muito mais o filme do Tom Cruise que dele, assim. Tem um filme que eu adoro, que é uma imensa bobagem, é um pastelão, pra mim a melhor comédia pastelão do gênero, que é Top Secret Super Confidencial. Eu revi, acho que esse ano passado, tava pra alugar no Prime, eu acho, mas tava aqueles aluguéis assim de 5 pila, 6 pila. É um filme que tira sarro de filme de guerra, né? É a mesma turma que fez os Aperta os Cintos e o Piloto Sumiu, que mais tarde depois fez os Top Gang, que assim, sempre tirando sarro de filme de gênero, né? E ali era tirando sarro de filme de guerra. E assim, é incrível, porque o filme deve ter 1h30 e não tem uma cena que não tenha uma gag visual, assim. Eles estão conversando e aí tem uma estátua atrás que é um pombo e desce um cara. Assim, eu falando não tem a mínima graça, mas assim, pra mim, se eu tivesse que fazer uma lista de 10 comédias preferidas, Top Secret tá mais que confirmado. O Val Kilmer foi aquele cara que ele chegou no limiar do estrelato. Ele conta isso, né? E daí depois ele pega a fama de ser um ator difícil, né? Difícil de trabalhar e tal, e começa a perder... Eu acho que até que ele não virou uma super estrela, né? Não, ele não virou. Ele chegou no limiar de ser uma super estrela e daí começou a ter essa fama de ter problemas com diretores e com atrizes e tal, e começou a ser deixado de lado e voltou a atuar, fazendo teatro, cinema, e daí se afastou um pouco de Hollywood, assim. No documentário ele fala, né, que ele fez, tem um outro filme que ele conta um pouco essa história, que é do Willy do Dr. Morro. Que era a chance dele contracenar com o Marlon Brando, né? E ele cheio de expectativa, o Marlon Brando cagou na cabeça dele. Ele conta a história desse perrengue. Eu acho que esse foi o filme que meio que degringolou a carreira dele. Assim. Não só da expectativa dele, mas da forma que ele se relacionava com o pessoal da produção ator, né? E tal. Não, era um bom ator. Assim. Nem todo mundo lida com a fama que nem o Tom Cruise, né? É verdade. Vai ser um masterclass. Tirando a vez que ele pulou no sofá da Oprah. Falta cientologia naquele corpo. Exato. Buenas, a gente vai ficando por aqui. Felipe Gerlach vai ficar com as picapes dessa vez, certo? Até semana que vem. Um abraço, tchau. One last thing. Who's the better pilot? You or me?